Vamos falar agora sobre política. Lívia Pessoa já comigo aqui no estúdio. Lívia, boa noite para você. Boa noite, Aline, tudo bem? Com quem está em casa nos acompanhando, a todos nós. Mais um dia de movimentação intensa na Câmara Municipal de Teresina, que já se antecipou aí na escolha de representantes das comissões. Importantes comissões também já foram definidas na Câmara. Isso, Aline, foram decisões que exigiam uma articulação muito intensa e que algumas foram tomadas de última hora. Eu conversava com alguns vereadores que afirmaram que houve um redesenho dessa estratégia política, principalmente na distribuição das presidências, porque era referente à proporcionalidade das bancadas, dos blocos, mas também o que isso interfere para as próximas comissões. Então, entende-se que o PRD ele deva ser contemplado com as próximas comissões que vão ser definidas ao longo do tempo. A Comissão de Legislação e Justiça e a de Finanças eram as mais urgentes por questões de aprovação de vetos, também discutir como é que vão ser inseridas algumas CPIs que já estão sendo discutidas na casa também, alguns pontos importantes e foram definidos hoje já na primeira sessão após o início do ano legislativo. Em meio a muitos diálogos políticos e partidários, ficaram definidas as presidências de duas comissões na Casa do Legislativo Municipal, ambas comandadas pelo Partido dos Trabalhadores. A primeira a ser votada foi a Comissão de Legislação e Justiça, com o nome do vereador Venâncio Cardoso como presidente e Bruno Vilarinho, do PRD, como vice. Eu fico feliz de ter sido eleito por unanimidade como presidente, que garanto fazer uma gestão com muita tranquilidade, ser pacífico e aglutinador. Ninguém quer atrapalhar nada, a gente quer ajudar a cidade. Eu acredito que eu tenho como contribuir nisso. A segunda definição foi pela Comissão de Finanças, presidida pelo vereador Joaquim Caldas, com Luiz André, do PL, como vice. Eu me sinto muito honrado pelos pares da casa ser votado como presidente da Comissão de Orçamento, principalmente um ano tão difícil como vai ser esse ano de mudança, onde a Prefeitura vai precisar muito dessa casa para fazer mudanças orçamentárias. Agora, a responsabilidade do líder da gestão, Bruno Vilarinho, terá um peso um pouco maior, principalmente após a distribuição dos blocos da base governista e da oposição presidir as principais comissões da casa, fazendo com que os aliados políticos do prefeito Silvio Mendes tivessem um isolamento na distribuição dos espaços. A gente trata de maneira muito natural, né? A gente que está à frente de uma sigla partidária, a gente sabe que existe algumas insatisfações, mas o que a gente tem que buscar é ter paciência, a gente sempre busca ter um diálogo e não adianta a gente querer acelerar. Se a gente acelerar, às vezes a gente pode ter pedras pelo caminho. Então eu acho que com um bom diálogo, com paciência, a gente conseguirá compor e agradar a todos os membros do partido. Essa divisão aí na Câmara Municipal apenas começou e já está dividindo opiniões também, né? Principalmente entre os integrantes do PRD, que até o ano passado era a base do prefeito, ex-prefeito Dr. Pessoa, agora também faz parte da base do prefeito Silvio Mendes. E esses integrantes do PRD que estão insatisfeitos querem algum tipo de posicionamento, inclusive dentro do partido. Com certeza, Aline, porque a expectativa era essa. Lembra que semana passada teve um encontro da bancada com o prefeito Silvio Mendes? A expectativa era que houvesse uma eleição conjunta, um consenso de votos para que o PRD assumisse a presidência da Comissão de Finanças. Mas, pelo que eu pude conversar com lideranças da sigla, foi de comum acordo que houvesse essas alterações juntamente com o Partido dos Trabalhadores para que as próximas pudessem ter esse espaço definido para o PRD. E também junto com a articulação do líder do governo, do líder da gestão, Bruno Vilarinho, e também presidente da sigla, ficou mais apaziguado. Mas o que é percebido por meio dessas articulações políticas é que, de forma involuntária ou não, a base governista foi segregada. Porque o PRD, que por mais que seja um apoio recente a essa base de Silvio Mendes, ainda assim ficou isolado juntamente com os integrantes da sigla e, do outro lado,
Progressistas num bloco também unitário, puro da sigla, e por fim a base do União Brasil, do Republicanos, do próprio PL e do Podemos, que poderiam fazer essa composição e ficar equânime entre as bancadas junto com o PT, o que dificulta um pouco mais essas votações na casa e essas articulações de bloco, que são muito importantes para esse início de ano. Mas como esse começo agora ainda é a lua de mel, ainda está tudo tranquilo, harmônico, pelo menos superficialmente, não vai ter nenhum problema. Agora, se não houver uma articulação e um comum acordo entre esses parlamentares, pode trazer algumas dificuldades ao longo do ano. Lembrando que o PT é a maior bancada, com 7 vereadores na Câmara Municipal de Teresina, né? Agora, Lívia, o governador Rafael Fonteles assumiu hoje, no início da tarde, o comando do Consórcio Nordeste. A solenidade marcou o ato de posse e, em seguida, né, preside a primeira Assembleia Geral da Autarquia em 2025. Bom, participaram dessa solenidade, além dos governadores da região, ministros de Lula, membros da bancada federal do Piauí, secretários de Estado também. Vamos ouvir que o governador falou. E eu me comprometo, junto aos meus pares governadores, de dedicar, assim como Fátima dedicou, João dedicou, um tempo adicional da nossa extensa carga horária de trabalho para defender e para cuidar dos nossos estados, para nos dedicarmos aos temas regionais, aos temas do Consórcio Nordeste. Então podem contar, meus caros colegas governadores e governadoras, com o nosso empenho total, ampliando nossa carga de trabalho, para estar muito presente aqui em Brasília. É por isso que a nossa posse aqui foi em Brasília. Então deixamos de fazer no Nordeste para fazer em Brasília, porque aqui é que estão os pontos de interesse, tá? Por isso que a gente teve esse prestígio tão grande. Então foi uma decisão simples, viu, Fátima e João, que trouxe mais gente para poder conhecer o nosso Consórcio Nordeste, as nossas ideias, as nossas lutas. E o governador já entra com essa missão de trazer mais força para a região Nordeste. Tá, algumas discussões como financiamentos, né, importantes aqui para a região, que chegam geralmente para as regiões Sul e Sudeste, que são sempre as que abarcam maior parte do bolo dos recursos da União. Divisões que, como você mesmo está falando, a palavra é equânime, então vou trazer para essa situação, né, para serem mais igualitárias, equânimes também para a região Nordeste. Uma difícil missão, né? Isso, Aline, até porque quando se fala sobre blocos, agora saindo da Câmara e vindo para o nível nacional, existe sempre uma expectativa de uma maior força e integração na luta por direitos, na luta por recursos, e não é diferente do Nordeste. Então, essa composição atual, da qual o governador Rafael Fonteles vai ser responsável a partir de agora, é muito relevante, não somente em promessas do que pode vir a chegar para o Piauí, para a Bahia, para os 3 estados do Nordeste, mas também essa integração do que já está acontecendo, de haver uma maior composição na exportação de commodities, no desenvolvimento da indústria local aqui no Nordeste, também na questão da tecnologia de informação, que vem sido cada vez mais incentivada. Então, os recursos é para continuar o que já está sendo feito, não é uma promessa do que vai acontecer, é esse desenvolvimento que a gente já vive. Então, é um incentivo maior e que faz com que haja uma certa igualdade entre as regiões, que, como você muito bem falou, sempre foi muito desigual. Então, a expectativa é essa, é igualar, não somente iniciar esse processo, né? O governador de Minas já está se articulando para também criar um consórcio da região Sul, região Sudeste. Um outro bloco. O pessoal fica com ciúme, eu não entendo. Já tem grande parte do bolo, né? Vamos lá falar de política partidária, porque, olha, vamos saber um pouco mais sobre o futuro do MDB, novamente, e entra em pauta esse assunto, porque o deputado João Madison, ele falou sobre um encontro que deve acontecer com o governador Rafael Fonteles, já deveria ter acontecido, mas por esse motivo do governador ter ido assumir o Consórcio Nordeste em Brasília, foi adiado provavelmente para a próxima semana, mas para os próximos dias, né? Em pauta, como deve ficar a chapa majoritária para 2026. Vamos conferir o que ele disse. Nós temos 3 vagas aí, né? 2 senadores, o governador e a vaga de vice, que nós vamos continuar trabalhando para que seja do Temístocles. Por quê? Porque se o Temístocles serviu para ser vice naquele momento, eu acho que agora ele está ainda mais preparado ainda, e eu acredito que é muito bom
para o governador. Por quê? Ele não cria problema. O Temístio é uma pessoa de diálogo e de muito acesso. Um discurso um pouco menos acalorado que o da última vez que a gente trouxe aqui o posicionamento dele em relação a esse possível fim da fusão. Eu já digo possível, porque uma hora acabou, outra hora pode continuar, já vem o governador reunindo a base dele de novo para querer que todos fiquem unidos novamente, todos sejam aliados e continuem nessa mesma difusão MDB-PSD. E agora ele baixa mais o tom também, né? Um discurso mais de diálogo. Exatamente. É uma DR sem fim. Eu acho que a fusão, ela também, se a gente puder fazer uma relação até um pouco cômica, seria colocada como fusão ioiô, porque nós não sabemos a permanência dela até 2026, justamente por esses embates que se tornam cada vez mais públicos entre as duas siglas. E é perceptível também essa antecipação para a reunião que vai acontecer próxima semana. Eu conversei também com o presidente Marcelo Castro a respeito dessas reuniões. A reunião que vai acontecer próxima semana é para definição com o governador Rafael Fonteles, mas devem haver uma sequência de encontros, principalmente relacionado, primeiramente, com o próprio partido, de entender como que vai ser essa composição eleitoral para o próximo ano, com os vereadores da capital, que também deve haver um encontro ao longo do mês de fevereiro do MDB com os vereadores, como ocorreu com o Júlio César na semana passada. Então, tudo isso entra em contraponto. E o que o próprio deputado João Madison fala sobre essa busca por uma manutenção da vaga de vice-governadoria é o principal, é a menina dos olhos de ouro da base governista atualmente, de todos os partidos. Por quê? Porque a vaga, ela está sendo colocada como uma das que não é uma certeza que seja permanecida para o vice-governador Temístocles Filho, mas mais necessariamente para o MDB. E o que se coloca é a vontade do Partido dos Trabalhadores em possuir uma chapa pura. E o nome que circula de forma mais ampla é o nome do secretário de Justiça e de Segurança Pública, Chico Lucas, que sempre coloca que as pastas principais não seriam candidatas a deputado, nem federal, nem estadual. Ele sempre falou isso, o que não anula a possibilidade de haver, sim, uma chapa pura pelo Partido dos Trabalhadores, do qual ele é filiado, e com, claro, essa união de ambos os nomes. Então, tem se articulado cada vez mais essa informação nos bastidores e que deve, cada vez ser confirmada se ele irá ou não fazer parte dessa composição ainda este ano. Do jeito que se apresenta agora a situação, nessa conjuntura, nessa maneira que está o jogo, são muitos grupos, vários blocos, chapas, chapinhas, né? Agora, o deputado Dr. Hélio defende uma base governista mais enxuta, com poucas chapas. Questão de lógica, de bom senso. Nós temos esses grandes partidos, todos eles em condição de estarem representados na chapa majoritária. O próprio deputado Júlio já se lançando como candidato ao Senado, que tem todo o nosso apoio e simpatia, né? Marcelo Castro, que vai para a renovação do seu mandato, o governador liderando esse processo. E se fizermos uma leitura lógica e compreendendo o momento, é importante que tenhamos um número menor de chapas, para que tenhamos ali a questão de você otimizar o quantitativo de votos e não estar perdendo vagas quando você dilui em vários partidos. Eu acredito que nós somos um time só, vencemos as últimas eleições e obtivemos grandes resultados e a receita foi muito boa, o resultado está aí. O nosso trabalho e a nossa defesa é no sentido da manutenção desse arranjo da forma que foi feito nas últimas eleições, e aí temos a possibilidade de termos duas chapas, uma liderada aqui pelo PSD e MDB e a outra já ali pelo PT. A nossa na famosa coligação cruzada, junção cruzada, o pessoal gosta de usar, mas que irá possibilitar que façamos aí 26 deputados estaduais e talvez 8 dos deputados federais aqui do nosso estado, e com uma perspectiva muito grande. O governador tem feito um grande mandato, uma aprovação extraordinária e seguramente irá se reeleger para um segundo mandato também aqui no estado do Piauí. Uma perspectiva super otimista
Botou a régua lá em cima, o deputado doutor Hélio, né? Estava fazendo até a regra de 3 aqui na cabeça, Aline. Eu acho que 26 de 30, se eu não me engano, é de 60% a 80% da casa que seria ocupada pela base governista, com esses partidos que compõem a base e que são, de fato, estão de fato buscando essa articulação de chapas robustas, com lideranças muito fortes e que sejam esses puxadores de voto. Então, tudo indica que, de fato, será uma eleição muito competitiva, mas 26 realmente é uma expectativa ambiciosa para a base governista. Agora, só para em contraponto, né? Sempre tem que ter. Já o deputado Evaldo Gomes, ele propõe a união dos pequenos e fala, sim, sobre fortalecer uma chapinha entre Solidariedade, PDT e Podemos. Nesse momento da conjuntura política, diante dos impasses que têm ocorrido, inclusive aqui no próprio Piauí, há uma necessidade da gente buscar um diálogo com o PDT, mas não só com o PDT, mas também com o Podemos. Então, esse diálogo nós já estamos tendo com o Evandro, com o Enzo, com o Fábio Abreu, no sentido da gente fazer uma adequação, da mesma forma, por exemplo, que o PSD fez com o MDB. Uma chapa cruzada. Como é que se dará esse processo? Eu acho que só chegaremos ao denominador depois de muito diálogo e de muita conversa. Diálogo e conversa é o que não vai faltar nos próximos meses, nesse ano de 2025 inteiro, para até chegar a 2026. Lívia, e sabe o melhor de tudo, Aline? Que a gente vai falar tudo aqui. Esse diálogo inteiro vai ser aqui. Muito obrigada, Lívia. A gente se encontra amanhã novamente. Espero por isso, Aline. Até amanhã, até mais. Até amanhã.